Atlético ou Corinthians? ABC de Natal ou Cruzeiro? Hoje vamos conhecer os primeiros semifinalistas da Copa do Brasil. No Cruzeiro, o Ceará vai começar jogando. No Atlético, Jô reapareceu. Mas será que vai ficar? Boa tarde pra você! Hoje, hein? Hoje à noite, né? Ao vivo, na Globo, depois da novela Império. Jogo decisivo. Atlético contra Corinthians. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, hein? Bom, a partida vai ser no Mineirão, casa cheia, né? Com muita adrenalina. Agora tem um atacante que tem ligação com os dois clubes que vai perder toda essa festa. Enfim, ele apareceu. Rápido. Chegou ao clube com pressa. As lentes procuravam por ele. Mas para o campo, o atacante não foi. Jô ficou aqui na Cidade do Galo durante pouco mais de 1 hora. Conversou com o técnico Levir Coupe, com o diretor de futebol Eduardo Maluf, mas não treinou. Foi liberado e não foi relacionado para o jogo de hoje contra o Corinthians. A diretoria ainda não informou se vai punir o jogador que faltou a 3 treinos. Jô alegou problemas particulares, mas foi fotografado na quadra de uma escola de samba no Rio de Janeiro no fim de semana. A gente sabe da qualidade, da importância do Jô para esse grupo, né, para o clube. Mas acho que nós não podemos ficar lamentando, né, tudo que vem acontecendo. O pensamento está na decisão de hoje contra o Corinthians pela Copa do Brasil. No primeiro confronto em São Paulo, o time paulista venceu por 2-0, com direito à dancinha do técnico Mano Menezes. Provocação. Isso aí é do jogo, cada um comemora do seu jeito, mas não vi desrespeito nenhum. Para se classificar para a semifinal sem depender dos pênaltis, o Atlético não pode nem pensar em refresco. Tem que vencer por 3 gols de diferença. Não vamos jogar a toalha, né? A gente tem que buscar o resultado desde o primeiro minuto. Temos total capacidade de reverter essa situação, porque a nossa equipe também tem jogadores decisivos e jogadores de qualidade. O principal deles está relacionado, mas ainda não sabe se vai jogar. Você ia pro jogo. Acho que não vai ser diferente com o Tardelli, não. Diego Tardelli deve chegar a Belo Horizonte poucas horas antes do início da partida. Ele está voltando de Singapura, onde defendeu a seleção brasileira. Uma viagem desgastante de 25 horas. Mas eu acho também um pouco difícil, mas por causa do cansaço. Aí vai depender do jogador, do jeito que ele chega, quando ele vê a adrenalina, a torcida. Tardelli tem chegada prevista para São Paulo às 4h30 da tarde. E o Atlético vai fretar um voo para trazê-lo até a capital mineira. Esforço de um clube que sonha com um título inédito. Mas pelo jeito, nem todos fazem questão de participar de um jogo tão importante. O pai do Jô, seu Dario, disse que o jogador chorou, pediu desculpas, mas foi multado. Segundo o seu Dario, o Jô deve ficar no Atlético até o fim do ano e depois ser negociado. O Corinthians fez a maior parte de seu último treino antes do jogo desta noite com os portões fechados. Nada de clima de já ganhou por lá. Quando o portão se abre é quase uma confusão. Já restam poucos no gramado. É treino de finalização. Mas não é que tem notícia em toda essa repetição? Guerreiro está confirmado e joga no Mineirão. A coletiva de Mano Menezes durou 23 minutos. Mas o que ele pretende que os jogadores entendam foi resumido logo na primeira resposta. Mano, o tamanho da vantagem é muito grande. Não. 2-0 não é uma boa vantagem, mano? Boa não é igual a muito grande. Não devemos esquecer que temos uma vantagem, porque construímos ela com muito sacrifício, com muita competência no primeiro jogo. Não podemos assentar em cima da vantagem e achar que é o suficiente. Vamos falar do Cruzeiro agora? O time treinou lá em Natal, no Rio Grande do Norte, para o jogo de hoje contra o ABC. Para o Cruzeiro chegar à semifinal da Copa do Brasil, não falta muito não, hein, gente? Basta um empatezinho. ABC, clube do povo, campeão das multidões. O treinamento do Cruzeiro no campo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte não foi muito tranquilo para os jogadores do Cruzeiro, não.
bem perto. Torcedores do ABC acompanhando e gritando bastante para pressionar o Cruzeiro. Não, isso é bacana, né, para a gente também já entrar um pouco no clima do jogo, né, saber que nós estamos aqui para disputar, né, uma vaga nas semifinais. A galera fazia daquele momento um pedacinho da Arena das Dunas. Então isso já demonstra já que tem uma pressão do outro lado, mas é bom a gente ressaltar que em momento algum houve desrespeito, né, da torcida adversária. A pressão seguia na hora em que os cruzeirenses treinavam pênaltis. Se o ABC vencer por 1-0, mesmo placar que o Cruzeiro fez no Mineirão, as cobranças vão definir a vaga para a semifinal. E aí a torcida adversária aproveitou para gritar, vaiar, cantar o hino do ABC. Trilha sonora do que vem por aí. O Cruzeiro jogando o futebol que ele está acostumado a jogar, se impondo lá no Arenas, acho que a gente não vai sentir tanta pressão assim não. Que neles também não coloca muita pressão assim também não. Eu conheço e não está bem na Série B, então acho que não diferencia nada não. Tem toda a liberdade aí pro lado de fora, né, de torcer, enfim, de querer ficar falando algumas coisas, né, mas faz parte aí. Isso não vai atrapalhar a gente em modo algum. De pressão sadia, o Cruzeiro entende muito bem. Até a que vem do próprio torcedor. Muitos se esforçaram para tentar chegar perto dos ídolos, na entrada e na saída dos atletas no campo da universidade. O meio-campo Newton não conseguia se libertar da marcação e por pouco não ficou para trás. Ele estava perdendo o ônibus da equipe para o hotel. Às vezes essa tal pressão complica, mas o Cruzeiro está preparado para ela. E olha só o que está aqui na nossa página da internet. Vai lá, gente, globoesporte.com/mg. Segundo o jornal Marca da Espanha, o Real Madrid estaria interessado em Lucas Silva, volante do Cruzeiro. Está na capa do jornal, hein? O clube procura um substituto para o alemão Khedira, que iria para o Chelsea da Inglaterra. Joga muito o Lucas Silva, né? Hoje também pela Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o América de Natal no Maracanã. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e amanhã no Pacaembu tem Santos contra Botafogo. Na primeira partida deu Santos 3-2. Nas mais diferentes modalidades, os atletas já estão se preparando, treinando. Afinal de contas, faltam menos de 2 anos para os Jogos Olímpicos. A gente vai falar sobre a participação brasileira nos mundiais desse ano e sobre a expectativa de medalhas para as Olimpíadas de 2016. Comigo no estúdio, o ex-judoca Sebastião Pereira, a lutadora vice-campeã mundial Aline Silva, a Gabi da seleção feminina de vôlei e a galera do Sorriso Maroto. O Corujão é hoje, hein? Logo depois do programa do Jô, e nós esperamos você. Daqui a pouquinho você vai ver Cristiano Ronaldo decidiu de novo e também os gols da Europa e da Série B. Gente, tem um goleiro que saiu da área e acabou se dando mal. Você vai ver isso aí, o que é que isso aí deu. Estamos de volta com o início da 30ª rodada da Série B. Teve golaço do meio de campo em Goiânia e vitória do Boa Esporte em Varginha. Em Varginha, Fernando Caranga fez uma jogadaça e com muita categoria marcou o primeiro do Boa Esporte sobre o Vila Nova. No segundo tempo, de novo ele, Fernando Caranga, mandou de cabeça, 2-0. Para fechar a conta, Thomas aproveitou o vacilo do zagueiro, driblou o goleiro e mandou para a rede. Boa Esporte 3, Vila Nova de Goiás 0. Em Goiânia, Atlético Goianiense e Avaí caminhavam para um empate sem gols, até que aos 47 do segundo tempo, Thiago Primão desviou de cabeça para marcar. 1-0 Atlético. Placar definido? Que nada! No lance seguinte, o goleiro do Avaí foi chutar pro ataque e acabou dando um presentão para o Thiago Primão, que arriscou de longe e fez um golaço. Que beleza, hein, Primão? Fim de jogo, Atlético Goianiense 2, Avaí 0. Albânia e Sérvia se enfrentaram em Belgrado, capital da Sérvia. Por questões de segurança, apenas a torcida local estava presente. Aí, aos 41 do primeiro tempo, um drone, espécie de mini helicóptero guiado por controle remoto, sobrevoou o gramado.
O drone levava a bandeira da Grande Albânia, com a palavra autonomia. O sérvio Mitrovic arrancou a bandeira, o que irritou os jogadores albaneses. E aí começou uma briga generalizada. Torcedores invadiram o gramado. A situação foi controlada, mas o árbitro suspendeu a partida que estava 0-0. A tensão entre Sérvia e Albânia é histórica e aumentou com a independência do Kosovo em 2008. O Kosovo é um território com a maioria da população de origem albanesa, que pertencia à antiga Iugoslávia, mas se declarou independente. A Sérvia, que também fazia parte da Iugoslávia, não reconhece essa independência. Ninguém corre tão bem maratonas quanto os quenianos. São vários os motivos, desde a questão genética até a técnica de treinos deles. Mas há um destaque, a paixão dos quenianos pelas corridas de rua. No Quênia, as crianças vão a pé para a escola e algumas correndo. É uma grande brincadeira que alimenta um sonho, o de se tornar atleta profissional. Os maratonistas são os ídolos das crianças e principais personalidades do Quênia. O resultado é espantoso. Das 10 melhores marcas de todos os tempos, 8 são dos quenianos. O mais rápido de todos eles é Denis Kimeto, que correu a Maratona de Berlim em 2 horas, 2 minutos, 57 segundos. No dia 19 de outubro, alguns desses quenianos também vão disputar a 20ª Maratona Internacional de São Paulo. A seguir no Globo Esporte, o Brasil está cada vez mais perto de um título inédito no surf. E mais, o novo Eldorado. Estrelas do futebol movimentam o Campeonato da Índia. Globo Esporte de volta e vamos lá para a Índia, onde o Kiko Menezes está na cola de um dos maiores ídolos da história do nosso futebol, o craque Zico, que estreia hoje como treinador do futebol indiano. É Goa. Goa. Costa oeste da Índia. Praias, muito verde por todos os lados. O menor dos estados indianos em território, o 4º menor em população e o mais rico em renda per capita do país. Mas não foi só o dinheiro que trouxe Zico para sua mais nova aventura no futebol internacional. Eu acho que é uma missão que eu recebi aqui na Terra, viu? De poder passar esses ensinamentos. Depois de Japão, Turquia, Uzbequistão e Iraque, é a vez da Índia. Ele é o treinador do Goa Futebol Clube, um dos times que vai disputar a inédita Superliga Indiana, uma competição que vai durar 3 meses com 8 clubes das principais regiões do país, formados metade por jogadores indianos e metade por contratações estrangeiras, em sua maioria nomes famosos e que pareciam aposentados, como os italianos Del Piero e Materazzi, o francês Anelka e profissionais que momentaneamente estão sem clube, como André Santos, ex-Flamengo, hoje Goa Futebol Clube. Poderia ser mais difícil adaptar-se a esse refúgio florestal se Goa não tivesse sido um território português, cuja ocupação durou 4 séculos e meio. Portanto, está na identidade do cidadão de Goa. Pereira? Sérgio? A religião, as comidas, o vinho, o nome e a língua, com tantas referências portuguesas em Goa. Vejam o nome da cidade onde o time do Zico, Deus Rubro-Negro, veio treinar. Para onde se olha, Vasco, Vasco, Vasco. E se nessa cidade existe uma agência de navegação Vasco da Gama, é claro que encontraríamos o Vasco Esportes Clube. Conforme o nome do lugar, escolheram o clube Vasco da Gama. O uniforme do clube, que foi fundado em 1951, foi inspirado no irmão brasileiro. E mais semelhanças. Vejam onde o Vasco foi parar. Sim, nós também estamos na 2ª divisão. 2 sócios do clube vão acompanhar o treino do Goa no estádio do Vasco. Eles são fãs do técnico do time.
Nós estamos muito felizes por ter o Zico aqui. Stanley, então, nos mostra uma foto no telefone celular. É o sonho. Zico vestindo a camisa do Vasco. Ser surpreendido por torcedores do Vasco da Gama da Índia, um time inspirado no rival histórico Vasco brasileiro, é algo que Zico tira de letra. Ele vê a foto da única vez em que vestiu a camisa da Cruz de Malta. Foi na despedida de Roberto Dinamite, em 1993. Grande prazer jogar com meu amigo Dinamite. Estamos aqui no bairro de Vasco da Gama, né? Então tem tudo a ver. Aos 61 anos, a vida é uma praia para um dos jogadores mais famosos da história do futebol. Zico. É impressionante que o Zico está aqui. Ele é um dos nomes mais famosos do futebol. O Pelé é muito famoso, claro, mas nos últimos tempos, Zico também é conhecido por todos no mundo. Zico deve estar com saudades do bate-papo com os amigos. Ele fica até tarde conosco, falando do que mais entende. Futebol. Pode ser a ansiedade também. Chegou a hora da estreia. É hoje. E amanhã, meu chapa? Uma aula dessa são os 6.000 rupis, hein? Circuito Mundial de Surf. Etapa de Portugal que pode dar o título inédito a um brasileiro. Só que hoje o Gabriel Medina ficou fora d'água. O dia hoje amanheceu assim, praia vazia, palanque fechado e campeonato interrompido porque uma tempestade se aproxima da costa. A expectativa é de rajadas de 40 a 50 km por hora e com tanto vento assim, o mar fica sem condições para o surf. Gabriel Medina ontem passou bem pela primeira fase, mas o principal rival dele na luta pelo título, Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, também ganhou a bateria dele. Eu e o Kelly sempre ali na frente, ele tem me perseguido desde a primeira etapa. Quero ter um bom resultado e, se Deus quiser, levar esse título para o Brasil agora. Mariana Beca, de Peniche, Portugal, para o Globo Esporte. Boa tarde, boa Copa do Brasil hoje. Tchau.